É isso? Jesus, Jesus. Esse nome está sobre todos os nomes. Esse nome é lindo. Não é o seu nome, viu? O nome mais bonito é de Jesus. Esse nome é bonito. Além de ser bonito, tem poder. Jesus disse: no meu nome vocês vão expulsar demônio. No meu nome vocês vão pôr as mãos nos enfermos, serão curados. Além desse nome ser lindo, bonito, é um nome poderoso. É um nome que tem poder. Amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero que vocês abram a sua Bíblia comigo. Josué capítulo 7. O que vocês estão vendo aqui na tela? Está perfeito? Josué capítulo 7. Quero ler o texto para vocês essa noite. Glórias a Deus. Josué capítulo 7. Eu quero ver o versículo 11, versículo 12 e 13. Diz assim. Todos acharam aí? Antigo Testamento. Se não me falha a memória, é o 6º livro da Bíblia. Depois de Deuteronômio, né? Amém? Amém. Vamos ler o versículo então 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Israel pecou e violaram a minha aliança. Deus está dizendo aqui, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram-se as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenar. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Amém? Glórias a Deus. Querido, o que eu quero falar nessa noite? Primeiramente, que Deus possa se abençoar nesse lugar. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo que Deus me deu, que Deus colocou no meu coração essa semana. Falou muito forte no meu coração. Primeiro falar com o pregador, para depois falar com quem vem na igreja. Deus pediu que eu falasse sobre esse assunto, sobre essa palavra que Ele vai nos ministrar nessa noite no nosso coração. Fique bem atento, porque o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Eu quero falar do perigo que corremos quando quebramos a nossa aliança com Deus. Por isso está ali: aliança quebrada, muitos prejuízos. Vamos ler tudo junto? No 3, 1, 2, 3. Aliança quebrada, muitos prejuízos. Muitos prejuízos. Vamos de novo: aliança quebrada, muitos prejuízos. Queridos, Deus falou no meu coração muito forte sobre isso. Eu até contei hoje de manhã, não foi? E Deus quer tratar, quer falar, Deus quer mostrar alguma coisa para nós essa noite. Então, amado, o perigo que nós corremos quando quebramos a aliança com Deus. O que é uma aliança? Primeira coisa, o que é uma aliança? Você pode até entender, você deve saber o que é uma aliança, sim ou não? Não é esse terrinho aí não, tá? Mas uma aliança, o significado de uma aliança é o compromisso mútuo entre duas partes. Uma aliança significa a união entre duas ou mais pessoas em prol de um objetivo comum, podendo ser entre pessoas, empresas, sociedades, até de países. Aliança, esse pacto, nós vimos assim muito fácil no dia a dia de um marido, do esposo e esposa, do casal, né? Essa aliança, esse pacto que fazemos um com o outro quando a gente vai casar. E quando vai casar tem todo aquele ritual, né? Não é verdade? Quando o pastor pergunta,
quando o ministrador pergunta ali, o juiz pergunta. Então há um pacto. Aliança é algo muito forte, aliança é algo poderoso. E eu quero falar da aliança no sentido bíblico, que é o estabelecimento de uma relação com Deus, né? Ou pessoas baseadas em um compromisso de fidelidade, em um voto solene, solenemente estabelecido. A Bíblia nos vai mostrar isso, a Bíblia vai nos dar essa direção. Então, queridos, há uma verdade que não podemos fugir. Todo o nosso relacionamento com Deus e com pessoas está fundamentada em aliança. Querido, aliança é algo assim profundo. É algo assim que a gente, quando nós fazemos isso, há um poder no mundo espiritual muito forte. Muito forte. E quando nós observamos isso de perto, quando nós sustentamos isso, você vai ver que há dois pilares, né? Há algo assim de sustentação. A aliança é algo que sustenta. Isso tanto no relacionamento de marido e mulher, tanto no relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, relacionamento de pastores e membros, ovelha, relacionamento entre o líder, né, ali de uma célula, ou o discipulador com o seu discipulado. Enfim, há um pacto, há uma aliança, algo muito forte. Então, queridos, as alianças possuem peso, e Deus é o autor de aliança. O nosso Deus que começou isso, foi Deus que fez aliança lá em Gênesis, lá no comecinho. Deus se aliancia, Deus faz aliança com pessoas. Então tem um peso muito forte. A aliança que quando nós fazemos, Deus então ele observa tudo, ele vê tudo. Então tem um peso no mundo espiritual. Há algo assim que Deus vê numa aliança, algo muito especial. Ele enxerga de uma maneira muito especial. Ele vê de uma maneira muito especial isso. Porque Deus é o nosso Pai da fé, é o nosso Pai das alianças, vamos dizer assim. Ele conhece todas as coisas. E foi Ele que iniciou isso. É Deus que iniciou fazendo as alianças com o homem. Você vai ver desde Gênesis. A primeira aliança que Ele faz foi com Adão. E o que Adão fez com Deus? Quebrou. Adão fez isso aqui, ó. Ele rompeu uma aliança com o Senhor. Porque Deus deu uma ordem para Adão, sim ou não? Eu quero falar mais sobre isso, talvez tenha uma próxima pregação, não termina hoje. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas só quero dar uma pincelada. Quando Deus chega para Adão e diz assim, como se Deus estivesse falando assim hoje: vigia bem esse jardim, viu? Cuida do jardim do Éden. Vigia aí. Cuida aí, tá? A tua responsabilidade. Né? O que Adão fez? Ele vigiou? Ele cuidou? Não, né? O inimigo veio fácil e enganou Eva. Mas de quem era a responsabilidade de cuidar? De Adão. Ele rompeu. Queridos, o que eu quero dizer nessa noite, que quando nós rompemos a aliança com Deus, há um prejuízo muito grande que acontece no nosso meio. Acontece um prejuízo muito grande no meio da família, ou no meio, ou daqueles que estão perto. Quando rompemos a aliança, acontece esse prejuízo muito forte. Acontece um prejuízo muito forte, muito poderoso. E há um estrago no mundo espiritual, há um estrago no meio da família, há um estrago no meio dos filhos, há um estrago no meio do povo. Quando a aliança é rompida, acontece algo, um prejuízo muito grande. Muito grande. Sabe, queridos? Eu quero ler um texto com vocês aí mesmo, vocês estão em Josué. Eu quero no capítulo 6. Não vou ler não, perdão. Eu só vou citar. Amém? Fica aí mesmo no 7. No capítulo 6, querido, você vai ver a nação de Israel guiada por Deus, iniciou então uma série de batalhas. Quando eles passaram o Jordão, o Rio Jordão, quando Deus permitiu que Josué comandasse ali o povo, e quando eles passaram o Rio Jordão, no capítulo 6 de Josué, você vai ver que logo eles começaram uma batalha atrás da outra.
E a primeira batalha que eles enfrentaram, quando eles passaram o Rio Jordão, foi a de Jericó. Vocês conhecem a história. Que houve uma luta. Mas a luta que aconteceu ali foi algo tão interessante, né? Que os homens não conseguiam derrubar aquela muralha, não conseguiam derrubar os muros. Deus dá uma estratégia. O nosso Deus é um Deus de estratégia, amém? Amém. Vocês sabiam disso, não? Amém. O nosso Deus é um Deus estrategista. Ele deu uma estratégia para Josué, para que eles cercassem a cidade de Jericó. E depois da sequência, você sabe, que eles marcharam 7 vezes gritando, e deram grito, tocaram trombeta, e os muralhas foi tudo para o chão. Caiu tudo. Então no capítulo 6 você vai ver uma série de batalhas a partir dali. Josué liderando o seu povo. Houve guerra contra ali, o povo de Jericó. Eles venceram aquela batalha, entraram em Jericó, tomaram todos os despojos, né? Porque Deus estava no comando de tudo. Agora veja só, querido, no capítulo 7, o segundo alvo aqui para Josué parecia, o segundo alvo do exército israelita seria uma vitória fácil contra uma cidade chamada Ai. Aparentemente seria uma cidade fácil, um inimigo fácil, um inimigo fraco para se derrotar. Aparentemente eles iam subir ali e detonar aquela cidade de Ai com uma facilidade. Tranquilo, Josué estava ali, falou, não, a cidade de Ai é tranquilo, a cidade ali, ele enviou os homens lá para observar a cidade, e viram que a cidade era fraca, não tinha gente suficiente para vencê-la. Então, querido, o que Josué fez? Mandou para ali, para aquela cidade, 3.000 homens, preste bem atenção. Josué manda 3.000 soldados, esperando uma vitória fácil, esperando assim uma vitória fácil e rápida. Mas não foi isso que eles encontraram lá. Não foi isso que eles encontraram naquele lugar. Sabe, amado? A Bíblia diz que quando eles subiram, que quando eles chegaram na cidade de Ai, eles entraram em confronto com aqueles homens. E ali eles levaram uma maior coça. Apanharam. Morreu 36 homens de cara. E a Bíblia diz que o coração deles se derreteu como água naquelas montanhas descendo. Josué então ficou preocupado. Josué ficou assim, mas espera aí, o que aconteceu? A vitória era fácil, o adversário era fraco, era só chegar, entrar e vencer. O que aconteceu? Josué ficou desesperado. A Bíblia diz que Josué foi buscar discernimento em Deus para aquela situação de derrota, de humilhação. Foi buscar a presença de Deus, que foi envergonhado ali. No capítulo 6, no capítulo 7, versículo 6 diz assim, olha lá, leia comigo ali. Diz assim, olha, então Josué rasgou as suas vestes, uma forma de humilhação, né? E se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. E ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazermos perecer? Tomara-nos contentarmos, como ficarmos da além do Jordão. Josué começou ali a falar com Deus, Senhor, mas que negócio é esse? Então era melhor ficar do outro lado do Jordão. Agora nós entramos aqui, perdemos os amorreus. A impressão que dava que era fácil, o inimigo era fácil de ser derrotado. Sabe, querido? Aí veio a resposta. O nosso Deus é um Deus que dá resposta, amém? Amém. Agora veja a resposta no versículo 11. Veja o versículo 11, vem a resposta. Deus falou com Josué. Deus deu a resposta para Josué. Diz assim, olha lá. Israel fez o quê? Pecou. Israel pecou e violaram a minha aliança. Olha para mim. O que Israel fez? Pecaram, violaram a aliança com Deus, quebraram uma aliança com o Senhor. Nós já vamos ver aonde que eles quebraram. Deus falou para Josué, Israel pecou, Israel violou a aliança comigo. Israel fez algo de errado.
Por isso vocês apanharam lá. Deus dá a resposta, querido. Ele nos dá as respostas. E veio a resposta para Israel. Sabe? Algo, sabe, extraordinário é isso. Uma das estratégias, amado, olha, preste bem atenção nisso aqui. Uma das estratégias mais terríveis que o diabo tem usado para destruir igreja, para destruir família, para destruir pessoas, destruir casamento. Ele usa essa estratégia e nos leva a quebrar a nossa aliança com Deus. Quando nós observamos aqueles pactos, a aliança que a gente faz com o Senhor, quando nós não obedecemos alguma ordem, quando nós não respeitamos alguma ordem, quando nós negligenciamos alguma ordem de uma aliança que nós temos, quando nós quebramos isso, há um prejuízo muito grande. Deus falou para Josué: Israel pecou, violaram a minha aliança. Sabe, amado? É terrível isso. Mas o inimigo, ele não dorme. O inimigo, o nosso adversário, ele não dorme, ele fica dia e noite querendo nos derrubar, esparramando a armadilha, esparramando a arapuca. A Bíblia fala de laço de rede. Quem conhece rede aí? Não é rede de dormir não, aquela rede de pescar. Quando fala em rede, eu já penso em dormir, gente. É rede de pescar. A rede de pescar é uma armadilha, sim ou não? Para o peixe, sim ou não? É uma armadilha para o peixe. Ele cai ali e não sai, querido. Laço. Quem conhece laço? O pessoal já pensa que laço de laçar o boi, né? Também é um laço. Mas o laço, eles usavam como armadilha no sítio, na roça. O meu irmão mais velho era perito de fazer laço para pegar passarinho. O bichinho vinha ficar pendurado. Não escapava mais nem. É uma coisa impressionante. A Bíblia fala disso, de laço, de rede, armadilha, arapuca. Quem conhece arapuca aí? Quem fez arapuca um dia aí? Eu fazia arapuca lá, pegar passarinho na roça. Eu nasci na roça, então eu sabia fazer essas coisas, né? E o bichinho cai, porque a arapuca está armada ali, está cheio de quirerinha ali, e tem uma armadilha. Quando ele pisa no pauzinho, desarma. Já era, não sai mais. Olha, você fez muito isso hoje. Viu? Até hoje. Vamos dizer. Queridos, então veja o que acontece. O inimigo, ele arma a armadilha. E ele fica dia e noite observando as pessoas. Aquela pessoa, quando quebra uma aliança com Deus, abre-se uma brecha no mundo espiritual. E quando se abre uma brecha, então agora a pessoa, a presa, fica fácil, fica vulnerável. Ele fica fácil para pegar. Isso é um perigo. Precisamos entender isso. Deus está falando no nosso coração nessa noite, queridos. Você pode dizer, se o pastor vai pregar para mim, não, eu vou pregar para todo mundo aqui, amém? Primeiro Deus falou no meu coração. Deus primeiro falou no meu coração, querido, de uma forma muito especial. Por que eu falo que é uma forma muito especial? Porque eu estava lavando louça. Quantos homens lavam louça aqui? Eita, só 2, 3. Eu estava lavando louça e Deus falou: você vai falar domingo, isso foi na quinta-feira, você vai falar sobre uma aliança quebrada. Eu falei, corri lá, anotei para não esquecer. Eu falei, Senhor, mas é isso aí. Por que Deus está alertando nós hoje? Porque Deus nos alerta, amém? Por que Deus alerta eu hoje? Para que amanhã eu não caia na armadilha do inimigo. Preste bem atenção, queridos. E olha, a Bíblia diz que Israel pecou, violaram, transgrediram, quebraram a aliança com o Senhor. Deus falando isso para Josué. Quando quebramos a nossa aliança, atraímos um prejuízo para nós. Quando quebramos a aliança, atraímos um prejuízo muito grande para as nossas vidas. Atraímos um prejuízo muito grande àqueles que nos arrodeiam. Quer ver, querido? Tem um mandamento que às vezes, geralmente é quebrado. Essa aliança, que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Não precisa você abrir lá, eu vou citar para você. Que a Bíblia diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Preste bem atenção. Filhos,
obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Você sabe, amado, quando o filho desobedece ao pai, ou desobedece à mãe, ele está quebrando uma aliança com o pai e a mãe, e quebra o nariz. É impressionante. O pai fala: filho, não é assim, cuidado, não é. Quebra. A Bíblia é clara, meu amado. Quando nós quebramos a aliança, há um rompimento. Filho, obedecei vossos pais. E aqui eu quero trazer para os dois lados: para os pais biológicos, para a mãe biológica, mas também para os pais espirituais. Sabe, querido, a Bíblia fala sobre isso. Quando nós trazemos isso para o mundo espiritual, para os pais espirituais, quem que é o pai espiritual? É o pastor da igreja, a pastora da igreja, o líder de célula, o teu discipulador. Quando você quebra essa aliança com ele, queridos, você está correndo um sério risco. O inimigo te pega. Você está quebrando um princípio com teu pai e com tua mãe espiritual. Aquele que te vela, está lá em Hebreus, aquele que te vela por você, aquele que ora por você, aquele que busca de Deus pela sua vida. E muitas vezes nós desobedecemos, nós rompemos, nós violamos essa aliança, e aí ficamos um alvo fácil diante do nosso adversário. Sabe lá, um alvo fácil. Então, queridos, eu quero nessa noite fazer 3 perguntas. Pergunta básica: de que forma quebramos a aliança, a nossa aliança com Deus? Já falei alguns aqui. De que forma? Segunda, quais as consequências de se quebrar uma aliança com Deus? E a terceira, como podemos renovar a nossa aliança com Deus? A primeira, querido, nós lemos lá no versículo 11, como nós quebramos? Israel pecou. Quando nós pecamos, o pecado, querido, ele pode ser individual, mas afeta quem está à volta. Pastor, mas eu pequei, o que tem a ver aqueles que estão à minha volta? Queridos, ele espalha, ele pega todo mundo que está por perto. Nós vamos ver isso aqui. Sabe, quem pecou aqui não foi o povo todo de Israel. Quem pecou aqui foi apenas um homem. Quem pecou aqui foi um homem chamado, não põe o nome do seu filho nesse nome, Acã, ou nome. Por culpa desse homem aqui, querido, desse tal de Acã, ele pecou. Ele causou um estrago no meio do povo de Israel. Ele causou um estrago no meio dos soldados. E sem contar que ele causou um estrago na própria vida dele e dos seus familiares. Porque a história dele não parou por aqui. Lá na frente ele teve a consequência na vida dele. Mas veja só que coisa terrível. Quem pecou foi Acã. E agora deixa eu ler Josué 1, que nós vamos só confirmar o que eu te disse ali, ó. Josué capítulo 7, versículo 7:1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Espera aí, foi Acã que pecou, mas a ira de Deus veio sobre todos o povo. Por que veio sobre todo o povo? Porque quando Deus falou para Josué, queridos, quando Deus ordenou a Josué, Josué falou para todo o povo. Então todo mundo ali tinha que todo mundo vigiar o outro, todo mundo trabalhar um com o outro, todo mundo na unidade, porque Deus falou. E quando Deus fala, querido, Ele cumpre, amém? Amém. Deus cumpre. Desculpa. Veja lá comigo, no capítulo 6, agora é capítulo 6 mesmo, versos 18 e 19. Só para a gente ver. Só para nós entendermos aqui o que aconteceu. A Bíblia é rica de informação, amado. Capítulo 6, versículo 18 e 19 diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, assim, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagradas ao Senhor, irão para o seu
tesouro. Poderia falar de dízimo e oferta aqui, né? Todas as coisas consagradas ao Senhor, toda que é a parte de Deus, vai para o tesouro dele. Não é verdade? Sim ou não? Agora, já que eu toquei nesse assunto, deixa eu falar um negocinho aqui. Você sabia que muitas vezes o cristão, a pessoa que diz cristão, ele rompe esta aliança com Deus, nesta área de fidelidade com Deus? No dízimo e na oferta? Rompemos. Porque Deus disse lá em Malaquias, e não vem com essa história aqui do Antigo Testamento, porque aquilo é um mandamento. Deus disse assim: trazei-o. Isso não muda? Mateus 23, Jesus disse assim, chama lá os fariseus de hipócrita, que traz o dízimo do comento, do cominho, da hortelã, e estava negligenciando lá as ofertas da viúva, as coisas. Jesus disse assim: olha, vocês deveriam fazer estas e não omitir aquelas. Quer dizer, Jesus não disse para parar de trazer o dízimo, pelo contrário, Jesus reforçou e disse assim: olha, façam isso, mas não deixem de trazer o dízimo. Mateus 23. Pastor, e dízimo? O que é o dízimo? Já está dizendo, é a 10ª parte. As pessoas violam. Ah, pastor, é muito dinheiro. Jesus disse: ser fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Se você não é fiel, que você ganha 1000, Jesus não vai pôr você para ganhar 10. Você está me entendendo? As pessoas quebram aliança com Deus aqui, amado. Lá em Malaquias, Deus falou assim: olha, traga o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e eu vos abrir as janelas do céu, para derramar sobre você bênção sem medida. Aí a pessoa quebra a aliança com Deus e a bênção não chega. A bênção sem medida não chega. E aí eles vêm orar. Não adianta orar. Isso aqui não resolve com oração. Resolve com fidelidade. Sabe, amado, olha que coisa interessante. Então, Deus está falando para Josué: o povo pecou, eles romperam a aliança comigo. Acã foi lá, fez um estrago. Agora deixa eu ler esse texto aqui. A Bíblia diz qual foi a natureza do pecado de Acã, querido. Capítulo 7, versículo 21. Vamos ver qual foi o pecado de Acã. Vamos ler lá comigo? Abra comigo sua Bíblia lá. Josué 7, 21. Acã diz assim: olha, Acã dizendo: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. O que aconteceu aqui? Ele cobiçou o ouro, a prata, uma boa capa babilônica. E o que Deus tinha falado para Josué lá? Todo o ouro, toda a prata, todo o ferro, todo o bronze é para a casa do Senhor. O que Acã fez? Pegou aquilo que era do Senhor, pegou aquilo que não era dele, roubou aquilo que era de Deus e trouxe para dentro da tua tenda. E ele pegou uma boa capa babilônica. Queridos, sabemos que a Babilônia, tem muitas igrejas que já entrou, né? Muitas igrejas já deixou a Babilônia entrar dentro, né? Se tem uma coisa que Deus abomina essas coisas, e o que Acã fez? Capa babilônica e entrou dentro da tenda dele. Que coisa terrível. E ele catou tudo que era de Deus e pôs lá. Mas a Bíblia diz que ele fez o que? Ele viu aquilo e cobiçou. Querido, a cobiça é um pecado, amém? Então Acã pecou, cobiçando aquilo que não era dele. Ele cobiçou o ouro, ele cobiçou a prata, mas não era dele. Deus já tinha dito: ó, isso aí é para a casa do tesouro, não peguem. E quando ele fez isso, amado, quando ele fez isso, aconteceu realmente um estrago, uma tragédia no meio do povo. A Babilônia, que sempre representa na Bíblia os valores distorcidos do mundo, né? A Babilônia é terrível. E Acã, ele roubou algo que era do Senhor. Quais as consequências de quebrar a aliança com Deus, querido? A primeira já vimos: o pecado, ele destrói a nossa vida, ele traz tristeza, né? Ele traz prejuízo para as pessoas que estão à nossa volta. Israel sofreu com isso. Israel pecou, mas na verdade um homem pecou. Israel pagou um alto preço. Foram subir para a cidade de Ai e apanharam lá, apanharam muito lá. Morreu gente. As pessoas não tinham nada a ver com a história, pagou um alto preço por causa do pecado do homem que rompeu a aliança, que Deus tinha dito: não pegue. E ele desobedeceu a ordem de Deus e pegou.
Sabe, amado, quando nós desobedecemos, quando nós violamos a aliança com Deus, nós podemos causar um dano, um prejuízo muito grande na nossa família e naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Um prejuízo muito grande. A segunda pergunta é: o pecado nos deixa vulnerável diante do nosso inimigo? Isso é fato. Capítulo 7 de Josué, versículo 12. Deixa eu ler esse texto lá, 7:12. Diz assim: olha o que aconteceu. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Olha só que coisa. Viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Amado, deixa eu falar para você nessa noite. O que Acã fez foi algo tão ruim que Israel apanhou. Houve ali uma mortandade, houve ali um sofrimento, houve ali uma vergonha. Mas olha que coisa, quando nós rompemos a nossa aliança, como que é essa segunda pergunta, nós ficamos vulneráveis diante do nosso adversário, nós ficamos vulneráveis diante do nosso inimigo, porque olha só que coisa tremenda que Deus fala. Ele diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Por que eles não puderam resistir ao inimigo? Porque eles tinham pecado, eles tinham pegado algo que era de Deus, eles tinham violado, quebrado a aliança com o Senhor, então eles não podiam resistir ao inimigo. Eles tinham que consertar isso que fizeram. Quando nós violamos a aliança com Deus, quando eu viro as costas para Deus, quando eu deixo de fazer algo para o Senhor, eu também estou violando a aliança com Deus. Sabe, queridos? E aí, amado, aí eu fico vulnerável ao ataque das trevas. Aí o inimigo, ele faz como fez, ele vem sorrateiramente na armadilha, ele coloca as coisas bonitas à nossa frente, coisas boas à nossa frente, para nós pisarmos e cairmos na sua própria armadilha, e depois ele sai inferido. E você está empipinado, você está ali condenado, você está ali caído. Você sabe o que o inimigo faz? Sabe qual é a estratégia do diabo? Vou explicar para você aqui. Primeira coisa que o diabo faz, ele luta, ele batalha dia e noite para fazer com que você rompa essa aliança com Deus. Pecou, aí ele te derruba. Aí você vai se enfraquecendo na fé. Aí você entra num culto como esse, você não sente a presença de Deus. Você entra num culto como esse, entra e sai do mesmo jeito que entrou. Sabe, o inimigo já está trabalhando para esfriar você na fé. E depois de você frio na fé, ele vem e dá a tacada final. Ele te destrói. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel rompeu a aliança com Deus. Aí foram guerrear com a aliança rompida. O inimigo deu uma surra neles tão grande, fez um estrago. Aí eles voltaram, tudo quebrado, perderam a batalha. E a Bíblia está dizendo: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Amados, nós temos que entender isso. Josué fala muito de batalha espiritual. Isso aqui é algo fundamental. A luta não é terrena, a luta é lá em cima primeiro. Quando nós quebramos uma aliança com Deus, nós estamos vulneráveis diante do nosso adversário. Sabe, que muitos cristãos, deixa eu falar algo para você nessa noite, com muito amor e carinho no teu coração, tem muitos cristãos fracassando, mesmo quando a batalha é pequena. Tem muitos cristãos fracassando, mesmo quando a batalha é pequena. Às vezes é falta de diálogo, às vezes é falta de conversar, às vezes é falta de esperar 3 dias. Mas as pessoas querem passar por cima de tudo. As pessoas querem passar por cima de tudo. As pessoas não respeitam, as pessoas desobedecem, as pessoas vão quebrando tudo. Não, mas o pastor falou, mas o pastor, quem é o pastor para falar? A pastora falou, mas quem é a pastora para falar? Vou fazer do meu jeito, vou fazer como manda o meu coração. E aí o diabo começa a fazer festa no céu, no inferno, né? Começa a fazer festa no inferno. Essa picanha, essa costela, vamos pegar mais um, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso.
coração é enganoso. As pessoas não dão ouvido. Deus deu uma ordem, e o povo quebraram a ordem de Deus. Quebrou, rompeu a aliança com o Senhor. E eles foram para a batalha, perderam a batalha. Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Tem pessoas perdendo a batalha, uma batalha fraca, e não conseguem vencer. Por quê? Está rompido alguma coisa. Está rompido alguma coisa. E toda aliança quebrada, querido. A terceira pergunta é: o pecado nos afasta da presença de Deus. E toda aliança, todo pacto ou um acordo quebrado gera consequências que não são boas. Toda aliança quebrada gera muito prejuízo. Gera muito prejuízo. Sabe? Versículo parte B do versículo 12 diz assim. Leia comigo lá. A parte B do versículo 12. Ele vai dizer assim: já não serei convosco. Olha o que Deus fez, querido. Deus se apartou do povo por causa do pecado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Olha o que Deus falou aqui. Eu não vou com vocês. Eu não serei mais com vocês, se vocês não eliminar aquilo que vocês fizeram. Eu já não vou mais com vocês. Eu não serei mais com vocês, porque vocês quebraram um pacto comigo. Vocês me desobedeceram. Mas espera aí, o povo desobedeceu a Deus. Mas quem falou para o povo que era para fazer daquele jeito? Josué, o líder. Preste bem atenção. Eles desobedeceram Josué, eles desobedeceram o líder. E aí Deus cumpriu a briga. Vocês me desobedeceram. Sabe, amado, nós vivemos debaixo de autoridades. Nós vivemos debaixo de autoridades espirituais. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. E quando nós quebramos esse pacto, sofremos grandes consequências. Deus disse assim: já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio as coisas roubadas, as coisas que estão atrapalhando de eu andar no meio de vocês. Por que Deus falou isso, querido? Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com a desobediência. Deus não compactua com a soberba. Deus não compactua, queridos, com a rebeldia. Deus não compactua com o pecado. Ele não pode andar no meio do povo se nós não estivermos corretamente diante dele. Não pode. Eu quero ler o versículo 13, que ele diz assim. Aí Deus dá uma direção para Josué. Versículo 13 do capítulo 7 diz assim: dispõe-te, falando para Josué, santifica o povo, Josué, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Olha o que Deus está dizendo: aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas, as coisas erradas, o pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Enquanto nós não eliminarmos. O que é eliminar? É você tiver que buscar diante de Deus um perdão, buscar perdão a Deus. Tiver que pedir perdão para alguém, pedir perdão para alguém. É se consertar diante do Senhor. Se consertar. E Ele está dizendo aqui: aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar o vosso meio. Enquanto nós não resolvermos essa situação, nós vamos perder a batalha. Não adianta jejuar 7 dias, não adianta jejuar 21 dias, fazer jejum de Daniel, não adianta jejuar 40 dias, não adianta orar, fazer campanha, subir o monte, descer o monte, ir por baixo do monte, não adianta. Enquanto não consertar diante de Deus, vai ser algo fácil diante do inimigo. Sabe, amado, isso aqui é muito forte. Nós temos que entender isso, nós temos que buscar isso de Deus. Pastor, aonde que eu errei? Você sabe onde você errou. Pastor, onde eu errei? Você sabe. Então conserta, restaura isso aqui, para que senão você vai ser algo fácil para o diabo te derrubar e te matar.
Sabe, queridos, nós somos cristãos, mas vocês querem ir para o céu, sim ou não? Mas Deus disse assim: santifica o povo, santificai-vos para amanhã, queridos, porque se nós não nos santificarmos hoje, o dia de amanhã é pior. O dia de amanhã o inimigo pode nos pegar. Nós temos que estar preparados e buscar de Deus, e buscar de Deus a cada vez mais. Sabe que tem uma passagem em Hebreus 12, 14 que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos entender isso, queridos, porque nós precisamos romper, amém? Nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Nós não podemos ficar presos a essas coisas. E Deus está falando nessa noite no nosso coração. Nós não podemos mais quebrar aliança. E se tem alguém aqui no nosso meio que quebrou a aliança, conserta. Conserta ela. Essa aliança aqui, querido, não é essa aliança que está no teu dedo. É uma aliança que está no mundo espiritual, que só se conserta buscando perdão, fazendo o caminho de volta. Enquanto fizer o caminho de volta, continua rompendo, continua ela dessa forma aí. Por isso ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Queridos, eu quero falar no seu coração essa noite. Deus está aqui nesse lugar, amém? Deus está aqui e Ele quer ver você rompendo. Deus quer ver você vencendo. Deus quer ver você, querido, levantando de manhã, dando salto, pulando, virando cambalhota de alegria, porque você está vencendo. Deus quer ver você, querido, olhar assim, olha, Senhor, para que tanta bênção? Não tem onde eu pôr mais. Deus quer ver você rompendo. Mas para isso, amado, nós temos que estar consertado aqui. Para isso nós temos que estar pronto aqui. Deus não quer ver você sofrendo. Você acha que Deus queria ver essa situação aqui? É claro que não. Se você for ler na sua casa o versículo 24 do capítulo 7, não vou ler aqui, você vai ver o que aconteceu com a família de Acã. Você vai ver o que aconteceu com a família de Acã, querido. Você não faz ideia do que aconteceu com ele, o estrago que aconteceu. Sabe? Então Deus não quer isso. Deus quer ver você vencendo. Deus quer ver você se tornar um homem, uma mulher vitorioso. Deus quer ver você indo para cima do inimigo e punhando ele para correr, e não correr dele. Pelo contrário, você tem que vencer. Nós nascemos para vencer, amém? Você nasceu para vencer, amém, querido? Jesus disse assim: eis que te dou autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então isso é vitória, amém? O inimigo não tem força nem poder para te vencer quando você está com a aliança consertada diante de Deus. Mas se nós rompemos a aliança, se tornamos alvos fáceis, assim como Deus disse para Josué, o povo não vai vencer o inimigo enquanto não consertar o que fez. Mas Deus quer a vitória para você. Deus quer te dar vitória. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Querido, quem disse que Deus quer ver você sofrendo? Isso é história, isso é mentira. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus quer ver você bem. Deus quer ver você para cima. Deus quer ver você prosperando. Deus não quer ver a sua derrota. Deus não quer ver você ir para o buraco, não. Deus quer que você ande de cabeça erguida, porque cabeça erguida é sinal de vitória. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar seus filhos. Deus quer abençoar sua família. Deus quer abençoar seu ministério. Deus quer abençoar a tua céu. Deus quer te abençoar. Mas você precisa, querido, andar em santidade, com as alianças certinhas diante de Deus. Deus quer abençoar você. Deus não tem prazer no fracasso do homem. Você acha que quando Deus teve que expulsar Adão do paraíso, você acha que ele se alegrou? Você acha que Deus se alegrou com aquilo? Deus se entristeceu. Sabe por que Deus se entristeceu? Vou falar isso para você agora. Deus perdeu um amigo. Por que Deus perdeu um amigo, pastor? Porque a Bíblia diz que toda tarde Deus descia para trocar uma ideia com Adão. Toda tarde Deus descia para falar com Adão. Agora acontece uma situação daquela. Ele rompe a aliança com Deus. Deus tem que expulsar do paraíso lá
do Éden, ó. Então, vamos para Canaã. Deus quis expulsar do Éden. E sabe o que Deus fez? Com muita tristeza no coração. Deus teve que romper com ele. Aquele amigo que toda tarde estava ali conversando com Deus. Agora Deus teve que mandar ele embora. Não tinha mais amigo para conversar à tarde. Você sabe, querido, quando nós rompemos, quando nós fazemos isso aqui, nós perdemos um amigo. Aí você vai orar, aí você ora, você jejua e Deus não te responde. Sabe por quê? Está rompido. Sabe, amado, Deus quer trazer no nosso coração o entendimento nessa noite. Nós temos que consertar, viver nessa terra assim. Viver nessa terra assim. Mas você não é terreno, amém? Você sabia que nós somos espirituais, sim ou não? Você sabe que nós não pertencemos a essa terra. Amém. Você sabe quem pertence à terra, irmão? Minhoca. Só minhoca. A terra pertence para minhoca. O bicho que vive no fundo da terra. Nós somos celestial. Nós somos do céu. Nós não somos terrena. Então, ainda que nós vivemos nessa terra, nós vamos vencer. Se você andar com Deus, se você andar com Jesus, você vence, querido. Deus não fez você perdedor. Deus fez você vencedor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero encerrar lendo o texto na segunda carta de Coríntios, capítulo 7. Abra comigo lá. Eu vou encerrar esse texto. Em nome de Jesus. Segunda carta dos Coríntios, capítulo 7. Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom. 2 Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 diz assim. Olha que coisa, promessa maravilhosa. Diz assim: tendo, pois, ó amados, assim, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, no temor de Deus. Preste atenção. A palavra está dizendo que nós temos que fazer o quê? Purificar-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Sabe, amado? É isso que nós temos que fazer. É buscar isso. É buscar essa presença de Deus. Purificar a carne. A carne nossa é terrível. Quer fazer nossos pecados toda hora. Nós temos que ser feroz, valentes, para não deixar cair. E nós temos que purificar o nosso espírito. Porque uma mente sã, uma mente voltada para Deus, uma mente buscando a presença de Deus, pode ter certeza que não tem lugar para o inimigo. Quando você pensa em Deus, quando você amanhece de manhã, acorda de manhã, olhando para o céu, olhando para fora, pensando em Deus, agradecendo a Ele, buscando a presença dele o dia inteiro, pensando nele, não pensando em maldade, não pensando em maquiar algo que você vai fazer, não pensando algo que vai quebrar a aliança, mas algo que você pensa diante de Deus. Quando você faz isso durante o dia, querido, você está fortalecendo o teu espírito, porque você está falando com Deus em pensamento, você está falando com Deus no pensamento, você está andando e falando com o Senhor. Precisamos nos purificar-nos, precisamos nos fortalecer nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja para se ficar de pé, pôr de pé, com a presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe-se de pé, na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus está aqui nessa noite. Deus quer que você saia daqui vitorioso, vitoriosa. Deus quer que você saia daqui nessa noite entendendo, compreendendo que com Ele nós temos que manter a nossa aliança renovada, forte, purificada. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos só mais um pouquinho. Vamos adorar Ele. E nós vamos orar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
é um Deus de promessa. Se Ele prometeu na sua vida, querido, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir. Porque Ele não quebra a aliança, Ele não quebra as promessas. Ele se cumpre. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite e está olhando para você. Ele está olhando no mais profundo do teu ser, do teu coração. Você que está aqui. Eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa noite diferente como você entrou. Porque o nosso Deus está aqui nesse lugar. Eu quero fazer nesse momento dois convites muito especiais, que é da parte de Deus esse convite. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não confessou Cristo na sua vida, se você quer confessar esse Jesus hoje, esse Deus hoje, pastor, eu quero confessar Jesus hoje. A Bíblia diz que nós temos que confessar o Senhor com nossos lábios, com nossa boca. Se você está aqui no nosso meio e quer confessar Jesus, quer aceitar Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você. Se você ainda não fez essa oração, se você ainda não confessou Jesus na sua vida, pastor, eu quero confessar Cristo hoje. Se você está aqui e quer confessar Jesus, vem aqui à frente. Por que eu preciso confessar Jesus, pastor? Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos a Ele diante dos homens, Ele confessará diante do Pai. Mas se nós negarmos Ele diante dos homens, Ele negará nós também diante do Pai. Nós precisamos confessar Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, fazer parte da família celestial. Isso é um presente de Deus para a sua vida hoje. Se você ainda não confessou Jesus e você quer fazer parte dessa família celestial, da família de Deus, se tornando filho de Deus hoje, eu vou te dar a oportunidade. Você vem aqui à frente, eu vou orar com você. Eu vou pedir para que Jesus escreva o seu nome no livro da vida. Se você está aqui, vem aqui à frente, eu vou orar com você, para que você aceite Jesus. O segundo pedido é se você andou com Jesus, mas se você, por algum momento da sua vida, você parou, você rompeu a aliança com Deus, e se você está aqui nessa noite e quer renovar a sua aliança com Deus, eu vou chamar você aqui à frente para me orar com você. Se você está aqui, pastor, eu já andei com Jesus, já aceitei Jesus, mas eu parei, eu larguei. Se você está aqui e quer voltar a renovar essa aliança com o Senhor, vem aqui à frente, eu vou orar com você. É muito importante, irmão, nós andarmos com Deus. É muito importante o nosso nome estar no livro da vida, porque lá em Apocalipse diz assim, que tem um livro que tem todos os nomes ali, e se o nosso nome, se o nome não estiver ali, não tem como entrar no reino de Deus, não tem como entrar pelos fundos, é pela porta que entra. Se você está aqui nessa noite e quer ver o seu nome no livro da vida, pastor, eu não confessei Jesus, que é hoje, não tenha vergonha não, vem aqui à frente, eu vou orar com você, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Adore Ele, adore Ele. Diz isso para Deus, querido. São sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
aliança com Deus. Se você rompeu a aliança com o Senhor, eu não vou chamar você aqui na frente não, para não expor você. Mas aí no seu lugar, você sabe aonde você rompeu a aliança com Deus. Eu disse durante a administração, quando você desobedeceu alguém que estava acima de você, houve um movimento no mundo espiritual. E nesse momento eu quero dar a oportunidade para você consertar isso diante de Deus. É você e o Senhor. Fica de pé mesmo, porque batalha se vence de pé. Fica de pé. Se você não puder, pode sentar, mas se você puder, fica de pé. É você e Deus. Enquanto nós vamos adorar, você vai pedir perdão a Deus. Se tiver que pedir perdão a alguém, peça perdão. Mas você conserte nessa noite. Não saia daqui, porque Deus está dando uma oportunidade de você consertar diante dele a aliança, para que você no dia de amanhã você possa estar forte para vencer o inimigo, vencer a batalha. Deus está dando a oportunidade hoje, porque Ele disse: santificai o povo, santifica o povo, porque no dia de amanhã, queridos, Deus está dando a oportunidade hoje. Aí no seu lugar, se conserta com o Senhor, para que no dia de amanhã, se o inimigo se levantar contra você, você vai vencê-lo. Em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos aqui, eu vou orar também, e você vai ir no seu lugar. Se você rompeu essa aliança com Deus, nesta noite nós vamos consertar, nós vamos se acertar com o Senhor, para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus de aliança, é esse Deus, é esse Deus, é esse Deus, é esse Deus. Ei, Deus maravilhoso. Feche seus olhos, é você e Deus. Não se preocupe quem está do teu lado, todo olho fechado, é você o Senhor essa noite. Se conserva diante de Deus essa noite. Se conserva. Oh, aleluia.
Senhor, eis aqui os teus filhos. Eles são teus filhos, Pai. São ovelhas do teu pasto. Senhor, em nome de Jesus, há aqui o teu povo. Há pessoas aqui dizendo: Senhor, me perdoa. Há pessoas dizendo aqui: Senhor, eu quero renovar essa aliança contigo. E a Bíblia diz que nós temos que tirar do nosso meio todo o empecilho, todo aquilo que é condenado. Oh Deus maravilhoso, é teu povo aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Toca, Pai, guarda os teus filhos. Que haja sim, Senhor, um conselho, que haja uma renovação, em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam homens, mulheres vitoriosos, homens e mulheres valentes, homens e mulheres, Pai, vencedor, vencedora, porque são teus filhos. Ah, Deus, queremos ver um povo aqui, um povo crescendo, queremos ver aqui um povo forte, queremos ver aqui um povo vitorioso, porque o Senhor está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Ainda nessa mesma unção, eu quero colocar um pedido de oração